Nem tudo ao nosso redor pertence ao mundo que conseguimos explicar. Câmeras já registraram criaturas estranhas, vultos escuros e momentos tão perturbadores que parecem ter escapado da realidade. Quanto mais as pessoas analisam essas gravações, mais esquisitos os detalhes se tornam, transformando filmagens aparentemente simples em algo profundamente desconfortável. Número 1. A mão no teto. Funcionários de um escritório em Singapura, ocupado havia pouco tempo, ainda estavam se acostumando ao novo ambiente de trabalho, quando a luminária do teto acima deles apagou sem nenhum motivo aparente. Então, uma mão surgiu através da superfície acima. Não havia nada de humano em suas características. Ela se moveu pelo espaço abaixo com uma intenção muito clara, como algo que estava procurando alguma coisa, e não apenas explorando o lugar por curiosidade. A mão varreu o ambiente lentamente, antes de recuar de volta pelo teto, sem concluir aquilo que parecia ter vindo fazer. A pessoa que filmava comentou que a equipe tinha acabado de se mudar para lá. Seja lá o que estivesse acima daquele forro, aquilo não demorou para revelar sua presença às pessoas que agora trabalhavam logo abaixo. Número 2. A criatura escura. Uma filmagem compartilhada nas redes sociais mostrou um cavalo branco correndo por uma área aberta em pânico visível, enquanto alguma coisa o perseguia por trás. Conforme a câmera se aproximava, o perseguidor começou a ficar mais nítido. Era escuro, tinha formato humanoide, mas havia algo em sua estrutura que o tornava profundamente inquietante. Seus braços eram muito mais longos do que qualquer proporção natural permitiria, e ele os usava como membros extras para correr, impulsionando o próprio corpo para frente, com uma velocidade que explicava completamente o terror do cavalo. A criatura se movia de um jeito que não parecia se encaixar em nenhuma classificação biológica simples. Segundo relatos, parentes da pessoa que publicou o vídeo reuniram gente suficiente para intervir e conseguir libertar o cavalo. Número 3. A bruxa no céu. Uma mulher estava levando o filho até a van escolar em Beverly Hills, quando percebeu uma fumaça se formando no céu acima dela e decidiu pegar o celular para gravar. No começo, aquilo se movia e mudava de forma como qualquer formação atmosférica comum. Mas então, a silhueta que surgiu ficou difícil demais de ignorar. Cabelos longos, escuros e desgrenhados, um corpo suspenso, com as pernas pendendo livremente no ar. A formação parecia carregar o contorno de uma mulher, com uma nitidez que ultrapassava o que normalmente se espera de um simples acaso visual. A testemunha associou imediatamente aquilo às histórias que ouvia enquanto crescia. Talvez o céu tenha apenas se organizado por acaso em algo antigo e reconhecível. Ou talvez alguma coisa tenha assumido forma lá em cima por alguns instantes de propósito. De qualquer maneira, a gravação fez a explicação da pareidolia parecer pequena demais. Número 4. O menino chorando. Um morador de uma vila na Colômbia despertou tarde da noite ao ouvir uma voz de criança do lado de fora de sua porta, pedindo repetidamente para entrar. O choro carregava uma urgência que, em qualquer situação normal, deveria provocar compaixão, mas naquele caso, produziu o efeito contrário, uma sensação crescente de desconforto, que ficava mais pesada quanto mais a voz continuava. Ele permaneceu dentro de casa e começou a gravar, em vez de estender a mão para abrir a porta. A voz continuou. A tensão aumentou, e o homem ficou parado onde estava, dividido entre o incômodo de ignorar algo que parecia uma criança chorando e um instinto ainda mais forte, dizendo que abrir aquela porta poderia custar muito mais do que apenas uma noite de sono perdida. Número 5. Apenas pernas. Um vídeo gravado em um restaurante de verdade, em pleno funcionamento, mostrou algo que pareceria mais adequado a um palco de mágica. Uma mesa com comida atravessava uma área lotada do salão, sustentada por aquilo que pareciam ser as pernas de uma mulher, usando shorts e sapatos vermelhos de salto. Nada acima da cintura era visível. As pernas se moviam entre os clientes com uma precisão fluida, parando exatamente nos momentos certos, quando as pessoas estendiam a mão para pegar algo da bandeja, sem encostar em ninguém ao redor. A coordenação era maior do que aquilo que a maioria das pessoas associaria a alguém escondido dentro de algum tipo de engenhoca. Mas aceitar a alternativa exigia acreditar em algo muito mais difícil de racionalizar. Número 6. O guardião de poeira. Turistas filmando perto de uma floresta africana registraram algo se movendo dentro de uma formação de poeira que não se comportava como vento comum. A presença parecia escura contra o ar ao redor, torcendo e mudando de forma com uma qualidade que dava a impressão de direção, e não de acaso.
Eram movimentos deliberados demais para um evento atmosférico sem consciência. As pessoas locais que estavam assistindo já tinham um nome para aquilo. Elas o chamavam de Guardião da Floresta, um ser vindo de histórias antigas, descrito como alguém com domínio sobre o vento e o ar aberto. A criatura dançou através da poeira com uma graça quase cerimonial, antes de mergulhar diretamente no chão e desaparecer por completo, deixando o ar em volta intacto, como se o encontro inteiro nunca tivesse ocupado aquele espaço. Número 7. A entidade no armário. Dois amigos entraram em uma casa abandonada nas primeiras horas da manhã, com as câmeras ligadas, caminhando por cômodos vazios que, no começo, não apresentavam nada fora do comum. Mas a atmosfera mudou conforme eles avançaram mais para dentro. Ao se aproximarem de um armário em um dos quartos dos fundos, um deles recuou de repente, como se algo o tivesse agarrado. O movimento era brusco o suficiente para causar pânico imediato nos dois. O outro amigo se aproximou e abriu completamente o armário. Não havia nada visível lá dentro. Pouco depois, sons estranhos começaram a se espalhar pela casa, crescendo de forma constante até tornar a permanência ali insuportável. Um dos amigos conseguiu sair primeiro e encontrou o outro já do lado de fora, escondido atrás de um sofá e claramente abalado. Nenhum dos dois voltou para terminar o que tinha começado. Número 8. A figura na porta. Um homem que sofria episódios repetidos de paralisia do sono decidiu instalar uma câmera, esperando registrar aquilo que sua mente insistia estar presente durante esses momentos de vigília congelada. A gravação, feita de um ângulo baixo em direção a uma porta parcialmente aberta, mostrou algo espiando pela fresta estreita. Olhos sombrios, levemente iluminados, posicionados exatamente no ponto de onde a sensação de estar sendo observado sempre parecia vir. A paralisia do sono é conhecida por produzir percepções intensas de presenças ameaçadoras. A grande dúvida é se a câmera registrou uma figura externa real ou algo criado por uma mente assustada e parcialmente consciente. E é justamente essa pergunta, sem resposta clara, que fez o vídeo continuar circulando muito tempo depois de aparecer online. Número 9. A figura alada. Um homem filmando o céu sobre uma cidade indiana percebeu algo se movendo nas alturas, e seus olhos inicialmente classificaram aquilo como uma ave grande. Mas, ao aproximar a imagem, essa interpretação mudou completamente. A forma tinha asas, mas o corpo abaixo delas era humanoide, proporcional ao de uma pessoa, deslizando pelo ar com uma estabilidade que não sugeria esforço nem turbulência. Ele afirmou que a filmagem era dele mesmo, e não retirada de outro lugar. Quem assistiu ao vídeo se viu sem uma categoria limpa para encaixar aquilo. Uma criatura natural, uma tecnologia experimental ou algo que desafiava igualmente as duas explicações. Nenhuma dessas possibilidades fechava a questão por completo. Número 10. Os demônios do templo. Um turista explorando a floresta de Aokigahara em 2012 encontrou um pequeno templo escondido no meio das árvores. Sua história parecia claramente ligada a práticas que preferiam isolamento e escuridão. Mas o que ele registrou do emergindo das sombras ao redor ultrapassou a atmosfera do lugar. Duas figuras apareceram, ambas cobertas de pelos pretos, ambas com rostos que não comunicavam nada humano. Uma permaneceu completamente imóvel, com um chifre saindo da testa, enquanto a outra avançou. A localização profunda do templo na floresta sugeria gerações de ocultamento deliberado dos olhos de fora. Talvez aquelas entidades tivessem sido atraídas pelos rituais historicamente realizados naquele solo. Ou talvez simplesmente nunca tivessem partido depois que essas práticas terminaram. A gravação não ofereceu nenhuma explicação. Número 11. A garota chorando. Um homem viu uma menina jovem sentada sozinha, chorando, e se aproximou para verificar se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu. Não houve reconhecimento, nenhum movimento, nenhuma reação às repetidas tentativas de conversa. A menina ficou completamente parada, como se as palavras não chegassem até ela. Cada vez mais preocupado, o homem estendeu a mão e fez contato físico. Aquele único toque encerrou a imobilidade imediatamente. A cabeça dela se ergueu, e o rosto que se virou na direção dele carregava uma expressão que não pertencia a nada vivo. Era antinatural de um jeito que ele percebeu antes mesmo de conseguir explicar porquê. Ele recuou bruscamente. No instante seguinte, ela simplesmente havia desaparecido. Número 12. A Naga do Rio.
Uma família pescando ao longo de um rio em uma vila remota da Nigéria puxou algo que sua rede jamais deveria ter capturado. Entre os peixes estava uma criatura com torso humano, que se transformava de maneira contínua em uma metade inferior de serpente, não pertencendo claramente a nenhuma das duas categorias. A família apertou a rede com mais força em vez de soltá-la, com medo do que aquilo poderia fazer à vila caso alcançasse a água livremente. Mas a cautela não bastou. A criatura rompeu a rede com uma força que eliminou qualquer chance de uma nova tentativa. Eles a identificaram como a Naga, o ser metade humano e metade cobra, presente em lendas regionais, e a viram desaparecer de volta no rio. Número 13. O observador no quarto. Dois amigos voltavam para a residência onde estavam hospedados quando olharam para o prédio e viram uma figura parada em uma janela no andar superior, olhando diretamente para baixo, na direção deles. Tudo em sua postura e aparência comunicava imediatamente que não se tratava de uma pessoa agindo normalmente dentro de um cômodo. Ou algo havia entrado naquele espaço vazio sem convite. Ou alguém tinha feito um esforço deliberado para acessar um quarto desocupado apenas para ficar na janela, observando especificamente aquelas duas pessoas voltarem. A figura não tentou recuar nem se esconder enquanto eles a filmavam de baixo. Número 14. A Sombra da Vila. Uma filmagem feita em uma vila rural da Índia, em 2007, continuou chamando a atenção muito tempo depois de aparecer pela primeira vez. O vídeo mostrava uma forma alta e sombria, se movendo pela escuridão, envolta em roupas escuras, com olhos que carregavam um brilho fraco contra a noite ao redor. O folclore regional descreve espíritos como entidades que permanecem quando uma morte passou por perturbação ou ficou sem resolução. E espectadores familiarizados com essas tradições perceberam que a figura da gravação se encaixava nessas descrições com uma precisão desconfortável. Nenhuma explicação confirmada jamais acabou associada ao vídeo. Número 15. A árvore que se movia. Há algo nessa filmagem que exige mais de uma visualização antes de ser percebido corretamente. Uma árvore parece estar se movendo, não balançando com o vento, não reagindo a alguma força externa visível, mas deslocando lentamente sua posição em direção à câmera ao longo do vídeo. O movimento é sutil o bastante para ser descartado na primeira vez, mas impossível de ignorar na segunda. Lendas sobre árvores capazes de se mover existem em várias culturas desde que as pessoas começaram a contar histórias perto de florestas. O pensamento mais perturbador deixado pela gravação não é apenas o fato de a árvore se mover, é a velocidade. Porque se aquilo realmente se desloca tão devagar, talvez só percebamos tarde demais. Número 16. A mão na janela. Um inquilino que havia se mudado recentemente para uma casa alugada na Nicarágua teve suas primeiras semanas ali interrompidas por volta da meia-noite, quando algo alcançou a janela de seu quarto pelo lado de fora. Uma mão, parcialmente visível, empurrou a moldura enquanto ele assistia do outro lado do cômodo. Ele saiu da casa imediatamente. Já do lado de fora, olhando de volta para o prédio, viu que a figura agora estava posicionada na janela acima dele, olhando para baixo. Pessoas que examinaram a filmagem descreveram o rosto como algo situado entre o folclore e alguma coisa mais antiga, com características que não se encaixavam perfeitamente em uma única tradição cultural, mas carregavam o peso de várias delas ao mesmo tempo. Número 17. A criatura da árvore. O cachorro de um morador começou a latir de maneira desesperada tarde da noite, puxando o dono para fora de casa para investigar. Ele esperava encontrar, no máximo, algum animal perdido. Mas aquilo para o qual o cachorro olhava estava empoleirado nos galhos acima. À primeira vista, parecia mais ou menos um morcego, mas tinha um rosto humanoide e um corpo que não se resolvia em nada familiar. As asas estavam dobradas contra as laterais, enquanto a criatura observava o cachorro lá embaixo. Então ela se soltou do galho, soltou um grito diretamente na direção do animal e voltou para a árvore no mesmo movimento, antes de desaparecer na escuridão acima. O homem ficou parado no quintal depois disso, incapaz de identificar o que tinha acabado de estar sentado em sua árvore, olhando para seu cachorro. Número 18. A entidade do banheiro. Depois de se mudar para um alojamento estudantil, um jovem começou a perceber algo aparecendo sempre no mesmo ponto toda vez que usava o banheiro. Era uma figura parada, encarando diretamente para ele. O padrão se repetia de forma consistente.
Toda vez que ele se aproximava para investigar, aquilo desaparecia por completo, apenas para retornar quando ele voltava à posição original. O ciclo continuou por tempo suficiente para transformar seu desconforto em algo próximo de obsessão. Por fim, ele instalou uma câmera, querendo não apenas documentar o que continuava aparecendo diante dele, mas também aproximar a imagem depois, e finalmente entender o que exatamente estava ali, parado, observando-o noite após noite, sempre do mesmo lugar. Número 19. A criatura da floresta. Duas pessoas filmando no interior de uma área de mata conseguiram muito mais material do que tinham saído para procurar quando o chão à frente começou a se mover. Algo empurrou a superfície e emergiu, e ninguém presente conseguiu dar um nome imediato àquilo. As pessoas segurando as câmeras não correram nem gritaram. Elas apenas ficaram paradas, assistindo, o que sugeria que a visão havia ultrapassado a parte do cérebro responsável por processar ameaças e seguido para um lugar mais silencioso e confuso. Na internet, espectadores passaram por teorias de monstros com tentáculos e comparações ainda mais estranhas. Mas todos concordaram em uma coisa, independentemente do nome dado. Nada com raízes deveria ser capaz de se mover do jeito que aquela coisa se movia. Número 20. O mistério da Baía. Um grupo de amigos pescando na Baía de Biscayne, em Miami, durante um fim de semana comum, puxou algo que interrompeu completamente a conversa. A criatura era preta como carvão, coberta por uma textura viscosa, com abas estranhas e uma aparência geral que não lembrava nada que qualquer um deles já tivesse encontrado. Eles filmaram o animal e o devolveram à água, em vez de manter a bordo algo impossível de identificar. As teorias online rapidamente seguiram para origens extraterrestres ou mutações oceânicas causadas por resíduos despejados no mar. Pescadores experientes acabaram entrando na discussão com uma identificação mais calma: uma lebre do mar comum. O rótulo encerrou oficialmente o debate, embora a aparência do animal ainda continuasse estranha o suficiente para justificar o susto inicial. Número 21. As árvores se aproximando. Um homem percebeu algo gradual e errado acontecendo entre duas árvores no jardim da frente de sua casa. Elas pareciam estar diminuindo a distância entre si com o passar do tempo. Uma delas, ele suspeitava, talvez nem fosse uma árvore natural. O que reforçava essa inquietação era algo que os pássaros pareciam já ter entendido. Nenhuma das duas árvores jamais atraía aves, nem uma única vez. E isso parecia profundamente incoerente com todas as outras árvores da propriedade. Ele amarrou uma corda bem esticada entre os troncos durante a noite, como uma espécie de teste de medição. Pela manhã, a corda estava visivelmente frouxa, sugerindo que o espaço entre as árvores havia diminuído enquanto ele dormia. Alguns espectadores que acompanharam a documentação sugeriram que o local talvez estivesse acima ou ao lado de algo funcionando como um portal. Para o homem, o detalhe mais difícil de ignorar era simples. Ele tinha deixado a corda apertada, e no dia seguinte, ela já não estava. Número 22. O visitante da casa. Uma câmera de segurança instalada do lado de fora da casa de um colecionador registrou algo emergindo das sombras, sem uma explicação simples. A figura parou e pareceu direcionar sua atenção para o interior da propriedade, permanecendo imóvel por um período desconfortavelmente longo. O dono, preocupado com sua coleção, entregou a gravação às autoridades para análise. O que a câmera capturou mostrava dois grandes olhos escuros, dominando uma estrutura facial pequena e mal definida, enquanto o restante do corpo permanecia indistinto contra a escuridão ao redor. Nada em sua aparência combinava com algo familiar. Seja lá o que estivesse parado do lado de fora daquela casa, estudando o que havia dentro, aquilo partiu sem deixar uma resposta. Número 23. A parede de chuva. Uma mulher filmando do lado de fora, em San Diego, observou algo se aproximar dela de uma maneira diferente de qualquer chuva que já tivesse visto. Mais adiante na rua, uma parede definida de chuva avançava em sua direção. Não caía uniformemente de cima. Ela se movia na horizontal, como uma cortina sendo puxada sobre a estrada. O chão seco onde a mulher estava continuava seco enquanto ela filmava. A divisão entre o asfalto molhado e a parte ainda intocada avançava a cada segundo. Então a chuva chegou até ela, e a rua ao redor mudou completamente em um instante. A imagem da chuva se aproximando como uma borda móvel e bem definida, em vez de simplesmente cair do céu, produzia algo que parecia muito mais deliberado do que o clima teria qualquer direito de parecer.
Número 24. O ritual chinês. Um vídeo publicado por um homem chinês se espalhou rapidamente depois que os espectadores não conseguiram encontrar uma explicação satisfatória para o que ele mostrava. Tigelas de plástico e cadeiras no chão ao redor dele se moviam sem serem tocadas, aparentemente respondendo aos gestos que ele fazia com as mãos por perto. Em seguida, ele demonstrou o que parecia ser o método, um ritual com fogo, executado com movimentos intencionais. Os objetos se moveram novamente. Algumas pessoas concluíram imediatamente que aquilo era magia negra. Outras insistiram que se tratava de uma montagem elaborada, apontando para mecanismos escondidos. Nenhum dos dois lados conseguiu apresentar uma explicação convincente o bastante para encerrar totalmente o debate. A filmagem continuou circulando justamente porque aquilo que movia os objetos fazia isso de uma maneira que resistia a todos os modelos que as pessoas tentavam aplicar. Número 25. A árvore suspensa. Algo aconteceu em Bar Harbor, no Maine, em agosto de 2021, atraindo imediatamente multidões e câmeras. Uma palmeira pairava no ar acima da rua, sem nada visivelmente sustentando-a por baixo ou por cima. Pessoas se reuniram e filmaram de vários ângulos, tentando localizar o mecanismo responsável. Na internet, espectadores sugeriram que um grande guindaste, usado para realocar árvores, poderia explicar a cena, e essa era uma proposta razoável. Mas aqueles que estavam pessoalmente no local rejeitaram a simplicidade dessa explicação, diante da experiência real de ver aquilo acontecendo. Durante o tempo em que permaneceu no ar, a árvore parecia menos algo sendo transportado, e mais algo que simplesmente decidiu que a gravidade não se aplicava mais a ela. Número 26. O tornado de fogo. Uma filmagem de um ritual ligado à religião brasileira Umbanda mostrou algo acontecendo com o fogo, que ambientes internos não deveriam produzir. Velas queimavam ao lado de um pequeno altar com figuras em miniatura e uma cruz, quando as chamas começaram a se comportar de forma diferente. Elas se reuniram e passaram a girar em um vórtice que subia e se estreitava dentro do cômodo. A espiral mudou de cor enquanto se movia, alternando entre laranja e azul, antes de aos poucos se estabilizar e desaparecer. Quando tudo terminou, nada no altar apresentava qualquer sinal de dano causado por calor. Esse detalhe deixou as pessoas ainda mais perturbadas do que o próprio vórtice. Um tornado de fogo se formando dentro de um ambiente fechado, em qualquer circunstância, já desafia explicações simples. Mas um que queima com tamanha intensidade e deixa tudo ao redor completamente intocado, desafia muito mais do que isso. Número 27. A menina no ônibus. Um homem explorando uma floresta densa encontrou um ônibus que havia batido e sido abandonado tempo suficiente para a vegetação ao redor tomar conta de boa parte dele. Ao se aproximar, percebeu algo lá dentro que o fez parar. Uma garotinha estava sentada perfeitamente imóvel em meio à decomposição do veículo. Sua quietude tinha uma qualidade errada, não apenas silenciosa. Nada sobre a presença dela fazia sentido naquele cenário. Ele reuniu coragem suficiente para entrar e investigar melhor. Ela havia desaparecido. Não houve som de movimento, nenhuma direção clara para onde ela pudesse ter seguido, nenhuma evidência de que tivesse ocupado aquele assento momentos antes. O homem ficou dentro dos destroços com nada além do silêncio e da certeza perturbadora de que alguma coisa estava sentada ali, observando sua aproximação. Número 28. A chama na neve. No Husutsu Resort, no Japão, algo chamou a atenção de um visitante nas encostas cobertas de neve. Uma pequena chama que aparecia e desaparecia repetidamente no mesmo ponto. Era consistente demais para ser acidental e breve demais para ser examinada corretamente. A suposição imediata apontava para faíscas vindas de algum cabo elétrico exposto, talvez em contato com árvores próximas. No entanto, quando investigadores verificaram a área, não encontraram nenhum fio elétrico perto do local. A ausência de qualquer fonte identificável transformou o que parecia ser um problema simples de manutenção em algo que levantava mais perguntas do que o avistamento inicial. Uma chama aparecendo repetidamente em uma montanha coberta de neve, sem combustível e sem origem aparente, não tem uma entrada simples em nenhum manual comum. Número 29. A figura na passagem. Uma mulher sozinha em sua casa em San José, em 2016, viu uma sombra passar rapidamente por uma porta e chamou, imaginando que o marido tivesse voltado mais cedo. O silêncio permaneceu como a única resposta. O desconforto que veio em seguida a levou a começar a gravar enquanto caminhava em direção à porta para verificar.
Quando abriu a porta lentamente, um rosto pálido apareceu na borda do enquadramento, inclinando-se para dentro com uma expressão vazia e movimentos nos olhos que não comunicavam nada reconhecível. Ela saiu da casa imediatamente. Quando o marido chegou mais tarde, os dois procuraram juntos em todos os cômodos e em todas as possíveis entradas. Ninguém estava lá dentro. Aquilo que havia se inclinado pela passagem para olhar para ela não deixou nenhum vestígio de ter estado ali. Número 30. O poste de luz. Um vídeo começou a circular online, parecendo uma filmagem comum de rua, até que o detalhe no centro da cena finalmente chamava a atenção. Dois braços pálidos se estendiam de um poste de luz, projetando-se para fora e permanecendo parados com uma rigidez que não sugeria performance nem fantasia. Eles pareciam reais de um modo que acessórios falsos raramente conseguem parecer. As teorias na internet variaram de um skinwalker usando o poste como disfarce inadequado até algo preso lá dentro, tentando sinalizar para fora. A pessoa que publicou a gravação acrescentou que o poste havia estremecido pelo menos uma vez enquanto ela observava. Se esse detalhe é verdadeiro ou não, os braços sozinhos já eram suficientes para garantir que aquele trecho da rua não seria atravessado casualmente por ninguém que tivesse visto o vídeo. Número 31. A massa na beira da estrada. Um homem caminhando por uma estrada tarde da noite percebeu algo parado na borda do asfalto, que inicialmente descartou como lixo jogado fora. Então, aquilo se moveu. A massa se torceu e se alongou para cima com uma fluidez sem ossos, colocando-se imediatamente fora de qualquer categoria biológica familiar. Tinha a aparência de algo gelatinoso e vivo, operando segundo regras que a anatomia comum de criaturas não segue. Ele filmou e publicou o vídeo online, esperando que alguém nos comentários reconhecesse o que ele havia encontrado. Ninguém reconheceu. Cada resposta acrescentava uma nova teoria, sem aproximar a ameaça de uma conclusão, e a própria criatura permaneceu totalmente sem identificação. Número 32. A sombra no espelho. Uma jovem chamada Fizana estava conferindo o reflexo antes de sair de casa, quando algo no fundo do espelho chamou sua atenção. Uma figura escura estava atrás dela, com formato de pessoa, mas se comportando de maneira diferente. Quando ela mexia os braços, a figura não imitava seus movimentos. O rosto visível sob a parte superior escurecida parecia pálido, e os olhos carregavam uma escuridão completa, que a sombra ao redor não conseguia explicar totalmente. Ela publicou a filmagem, e os espectadores reagiram com preocupação imediata. A resposta dela a esses avisos deixou as pessoas ainda mais inquietas. A figura não tinha aparecido pela primeira vez naquele dia. Ela já vinha surgindo havia algum tempo, parada atrás dela em superfícies refletivas, observando sem espelhar seus movimentos. Número 33. O campo em chamas. Um vídeo publicado anonimamente, sem nenhum contexto, mostrou um objeto em chamas atravessando um campo aberto a uma velocidade que deixava grama queimada em seu caminho. A gravação não trazia nenhuma informação de localização, data ou fonte. As teorias apareceram em grande quantidade. Um fenômeno atmosférico raro, nunca antes registrado. Uma entidade sobrenatural composta inteiramente de fogo. Uma edição de vídeo sofisticada, feita justamente para gerar esse tipo de debate. Os céticos se agarraram firmemente à explicação da montagem e permaneceram nela. Outros acharam o movimento e o rastro queimado fisicamente consistentes demais para descartar como algo fabricado. O vídeo permaneceu online sem resolução, ocupando aquele tipo específico de categoria em que uma filmagem nunca é realmente explicada e também nunca desaparece completamente. Número 34. Sendo observado. Um homem que morava sozinho começou a perceber algo errado em sua casa depois de voltar tarde uma noite. Era uma sensação persistente e específica de estar sendo observado, que não diminuía com o tempo nem com a lógica. Ela o acompanhava por todos os cômodos e em todas as horas, durando uma semana inteira, sem oferecer qualquer fonte identificável. Ele começou a deixar o celular gravando durante a noite, raciocinando que aquilo que seus instintos continuavam percebendo talvez acabasse aparecendo na câmera. Certa noite, ele acordou de repente com a sensação transformada em certeza. Verificou o quarto e depois revisou a gravação. O que a câmera havia registrado durante aquelas horas de sono sugeria que seus instintos estavam certos desde o começo. Algo tinha estado naquele quarto com ele. Número 35.
O homem com o rosto descascando. Uma filmagem em Milwaukee mostrou um homem se aproximando de duas pessoas na rua, de um jeito que gerava desconforto imediato, antes mesmo que qualquer detalhe específico fosse identificado. À medida que a distância diminuía, aquilo que provocava a estranheza ficou visível. A pele ao redor de suas orelhas parecia estar se separando da cabeça, descascando nas laterais do rosto, enquanto ele caminhava. Ele disse às testemunhas que estava tentando remover uma máscara. A explicação levantou mais perguntas do que respondeu. Espectadores que analisaram a gravação de perto argumentaram que a máscara parecia realista demais para ser apenas um item cosmético. Se era uma máscara, sua construção era extraordinária. Se não era, então o que estava se soltando do rosto daquele homem, enquanto ele caminhava calmamente em direção a estranhos, continuava sendo algo que ninguém conseguia responder com conforto. Número 36. A nuvem em forma de cubo. Uma pessoa no Reino Unido filmou algo no céu que não se comportava como nuvens deveriam se comportar. Entre formações comuns passando acima, uma se destacava. Uma forma quase perfeita de cubo, separada de tudo ao redor, parecendo quase desconectada do céu que ocupava. Uma de suas faces recebia a luz do sol e a refletia de maneira limpa, dando à formação uma precisão geométrica que a umidade atmosférica não deveria produzir sozinha. A forma combinava com o tipo de desenho básico de cubo que qualquer criança faz, e esse detalhe tornou sua presença lá em cima menos parecida com coincidência e mais parecida com algo usando geometria familiar como disfarce. Número 37. A barata gigante. Um caminhante atravessando a floresta perto de Ítaca, em Nova York, encontrou algo na neve que o fez reconsiderar imediatamente sua rota. Uma barata de tamanho extraordinário cruzava o chão à frente, movendo-se sobre as pernas com uma lentidão deliberada que parecia menos busca por alimento e mais patrulha. Ele manteve distância e filmou, em vez de se aproximar. Seus instintos registravam algo territorial na maneira como aquilo se movia por aquele trecho específico de árvores. Ele acabou mudando de direção, em parte para continuar procurando seu cachorro, e em parte porque o encontro havia deixado uma pergunta silenciosa, mas persistente. O que mais poderia estar ocupando aquela floresta em uma escala igualmente inesperada? Número 38. O Lago Fervente. Nas profundezas da Mongólia remota, existe um lago que a tradição local descreve como ativamente hostil à presença humana. Os relatos antigos afirmam que sua superfície começa a ferver no momento em que alguém se aproxima, transbordando como se interpretasse a chegada como uma ameaça. Cientistas apontam gases subterrâneos ou vibrações provocadas por som como possíveis responsáveis pelo comportamento. Os moradores locais, porém, não consideram essas explicações completas. Uma filmagem que parece apoiar a lenda mostra a água explodindo de repente a partir de uma ravina seca, com força extraordinária, avançando na direção de pessoas próximas, que mal conseguiram sair do caminho a tempo. Talvez a pressão subterrânea tenha produzido aquela onda em seu próprio ritmo, ou talvez algo mais antigo tenha respondido exatamente como as histórias sempre disseram. O caso permaneceria genuinamente sem resolução. Número 39. A rachadura brilhante. Um homem caminhando pelo bairro à noite viu algo brilhando à frente, e aquilo o puxou para mais perto, ao mesmo tempo em que o deixava desconfortável. Ao reduzir a distância, percebeu algo pairando no ar, que lembrava uma rachadura se abrindo na própria escuridão. Era iridescente, cintilante, flutuando sem qualquer apoio visível acima ou abaixo. A visão era ao mesmo tempo fascinante e profundamente errada. O que tornou o encontro mais frustrante do que assustador depois foi o que não aconteceu em seguida. Ele não se aproximou o suficiente, não testou as bordas, não tentou qualquer interação que pudesse gerar informações adicionais. Filmou de longe, e o mistério permaneceu exatamente daquele tamanho. Número 40. A porta esmagada. Uma filmagem que circulou online alegava ter se originado dentro de um laboratório classificado. Uma mulher usando uma roupa hospitalar estava sozinha em uma sala vazia, diante de uma pesada porta metálica de cofre. Ela levantou as mãos, e a porta respondeu. Primeiro deslizou para frente. Depois se deformou para dentro, como se tivesse sido atingida por uma força que a câmera não conseguia identificar. Não houve nenhum contato. A mulher simplesmente direcionou sua atenção para a porta, e ela entrou em colapso. Caso a filmagem seja genuína e não construída, as perguntas que ela gera são muito mais perturbadoras do que a própria imagem.
Experimentos criados para desenvolver habilidades como telecinese representariam uma categoria de desenvolvimento humano que a maioria das pessoas sempre presumiu pertencer para sempre à ficção.